Para escolher qual placa de vídeo você deve comprar, isso aí depende de uma série de fatores, como por exemplo, qual jogo você mais curte, se você está atrás de algumas tecnologias específicas, se você usa ou não a placa de vídeo para fazer stream, e isso realmente muda de usuário para usuário, e aí a gente teria que montar diversos perfis. Mas tem uma forma mais fácil de você descobrir qual placa você deve comprar, sabendo quais placas você não deve comprar. Pois é, tem alguns modelos que, às vezes, independente do preço, eles não são um bom negócio hoje. A gente vai dar uma olhada em algumas placas de vídeo que são hoje talvez uma das piores opções de compra. Elas podem até voltar a ser boas opções de compra ou chegarem a ser boas opções de compra, mas hoje realmente elas não são uma boa. Você consegue comprar o Windows 10 Pro original para o seu PC com um baita desconto se seguir esses passos. Primeiro, acesse o site da gvgmall.com que está na descrição. Faz o login, coloca o cupom LOCK para você ganhar 25% de desconto, envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Segundo, copia a chave que você recebeu no e-mail, depois digita aí no seu sistema ativação ou activation, cola a chave de ativação que você copiou e pronto, já está ativado. Depois desse processo você ainda consegue atualizar para o Windows 11 Pro de graça se quiser. E uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Uma das placas de vídeo mais difíceis de justificar a compra hoje em dia é uma RX 550, por exemplo, né? Se você vê o preço dela, ok, faz sentido porque não tem tantas opções no mercado de entrada. Mas a RX 550 é uma placa realmente bem fraca mesmo. Se a gente der uma olhada, por exemplo, nos comparativos que nós fizemos com ela é uma placa que perde pra praticamente qualquer coisa, com exceção do gráfico integrado, mas ainda assim, no gráfico integrado ainda tem alguns gráficos integrados que conseguem entregar a mesma performance da RX 550. Então é difícil dizer que não dá para comprar, porque, de novo, depende muito do preço, mas ela realmente não é uma placa recomendável hoje em dia. Ela é da série RX 500, a AMD inclusive já está colocando os drivers, né, num segundo nível ali de suporte, o que significa que você não recebe mais as últimas atualizações de driver e que em breve ela já vai ser colocada aí junto com as saudosas Radeon R9 e R7, então já está no fim da sua vida. Outra placa que, essa daqui é complicada, né, a GT 1030. A GT 1030 é outra placa que é bem difícil de justificar também, uma placa bem fraca, e gastando um pouquinho mais você já tem coisa melhor, às vezes até uma 750 Ti, que definitivamente não é uma placa que eu recomendo também, mas às vezes até ela pode ser uma placa melhor em algumas situações. Então são placas que até rodam alguns jogos, mas de novo, são placas que entregam uma performance próxima de gráfico integrado. Então só é uma alternativa para quem vai fazer um upgrade de um setup muito modesto. E mesmo assim, às vezes compensa você comprar uma placa de vídeo usada, se você quiser, ou se você comprar uma placa um pouquinho mais cara. Eu sei, o orçamento é limitado, é por isso que existem essas placas, mas às vezes vale a pena você gastar um pouco mais e pegar alguma coisa bem melhor. A gente tem um exemplo aqui da RX 580. Eu acho que a RX 580 é a primeira placa dessas de entrada que realmente dá para recomendar. Sim, ela ainda compartilha, né, a mesma arquitetura da RX 550, as Polaris. Ela também já não recebe mais as últimas atualizações de driver, mas ela ainda tem uma boa performance. Ela tem uma performance ali na casa de uma 1650 Super, de uma 1660, o que significa que ela ainda é uma placa capaz de rodar os jogos. Claro, ela já começa a dar sinais de idade, assim como as outras placas, mas ela é uma boa alternativa. E consegue ser uma alternativa melhor do que uma GTX 1650. Sim, a GTX 1650 é muito difícil de justificar. Em algumas promoções, como por exemplo aqui, ela está custando 850, enquanto que a 580 você consegue encontrar, às vezes, próximo desse valor. E eu sei que a gente tá falando de placas para evitar, mas a RX 580 definitivamente é uma placa que ainda vale a pena, principalmente se a gente der uma olhada no preço das outras placas de entrada. A GTX 1060 não envelheceu tão bem assim quanto a RX 580, e você encontra ela na casa tipo de uns R$900. A GTX 1060, para vocês terem uma ideia, ela tem uma performance ali na casa de uma GTX 1650 Super, mais ou menos, uma GTX 1650. Então, nesse caso, é difícil de justificar. Mesmo uma GTX 1650 aqui ainda fica próximo. A vantagem é que a GTX 1650 pelo menos tem 4 GB e as 1060 que aparecem de vez em quando tem 3 GB. Essa não dá para recomendar. A GTX 1060 de 3 GB foi um produto do seu tempo e que também já não dá mais para engolir. Infelizmente, é uma placa que é só para cumprir mercado, ou seja, ela tá ali porque precisa ter alguém ali, e ela é essa placa. E sim, a 1650 é uma placa que não dá para recomendar, mas sabe uma pior? A RX 6400. A RX 6400 consegue ficar às vezes mais cara do que uma GTX 1650, o que não faz muito sentido, principalmente se a gente vê a performance das duas. Mas as duas placas são placas ruins de se recomendar,
ainda mais por R$1.000, mil e poucos reais, sei lá, são placas que não fazem muito sentido. A gente tem a RX 6500 XT, que é outra placa que também não faz muito sentido. E pior, a RX 6400 faz ainda menos sentido do que uma GTX 1650, porque ela funciona em PCI Express 4.0 X4. Isso basicamente significa que ela, funcionando em sistemas mais antigos que funcionam em PCI Express 3.0, ela pode funcionar numa velocidade ainda inferior. Eu sei que já parece ruim, mas se você diminuir para PCI Express 3.0, você vai ter a mesma quantidade de lanes, mas elas vão estar numa velocidade menor, elas têm uma largura de banda menor, você tem menos informação transitando, e aí a performance é sofrível. Claro, é uma placa de entrada, então as pessoas que vão fazer upgrade podem fazer upgrade com CPUs que também não vão trazer uma grande performance. Mas você ter uma limitação do que ela pode te entregar, justamente porque o seu sistema é mais antigo, não faz nenhum sentido. Então essa é uma placa que na verdade ela nem deveria existir. Ela existe, mas ela é voltada para um público que não deveria comprar ela, porque ela é uma placa... O que a AMD estava pensando, né? Eu sei o que eles estavam pensando. Dá para tirar dinheiro dessa placa, e foi o que eles fizeram. Caralho, o maluco é brabo. Assim como a RX 6500 XT. Essa é outra placa que eu continuo tendo dificuldades para recomendar. Eu acho que não vale a pena pelo preço que ela tá. Isso porque, perto do preço de uma RX 6500 XT, você pega uma 6600. Então a própria placa da AMD mata outra placa da AMD. A RX 6500 XT tem obviamente menos performance do que a RX 6600, já dá para você entender pelo número menor, e ela ainda tem uma limitação na largura de banda, ou seja, ela trabalha em PCI Express 4.0 X4. E veja como é uma situação difícil. É claro que a GTX 1650, como eu disse, é uma placa difícil de recomendar, mas nessa situação, como a RX 6400, é melhor pegar uma 1650 se você está num sistema mais antigo, porque pelo menos ela é PCI Express 3.0 X16, o que significa que você não vai ter prejuízo na largura de banda. Então, até no não indica é complicado. E eu falei aqui da RX 6600 e, na verdade, não é um vídeo para recomendar, mas eu recomendo ela, com certeza, principalmente no preço que está agora, uma excelente opção para custo-benefício, mas é interessante como ela mata outras placas, como a RX 6500 XT e a RTX 3050. A RTX 3050 é uma placa bem melhor do que uma GTX 1650, uma 6500 XT. É uma placa que, dependendo do preço, até dá para recomendar, não tem uma performance pavorosa, mas ela também não é uma boa placa para se recomendar com o preço que ela anda sendo vendida ultimamente, justamente porque a RX 6600 entrega mais performance e custa menos. Uhul! Então a RTX 3050 não dá. Ah, mas tem DLSS, tem suporte a Ray Tracing. Bom, a RX 6600 também tem suporte a Ray Tracing, mas eu acho que você não vai querer fazer uso dele, a não ser em jogos como, sei lá, um Dirt da vida, um Far Cry, que até roda porque o DLSS é bem simplesinho, ou a não ser que você queira rodar 30 FPS ou menos usando um FSR da vida. É claro, a placa da Nvidia tem o DLSS, mas em Full HD, tanto o DLSS quanto o FSR, eles são bem sofríveis. Eu diria que o DLSS em Full HD é melhor, então é o único ponto positivo que dá para jogar pro lado da RTX 3050. E claro, aí já começa a ser uma placa para quem pensa em fazer stream. Placas da AMD para stream, principalmente as placas da série RX 6000 para trás, definitivamente não são recomendadas. Falando em placas que mataram outras placas, a AMD tem muito disso. Um bom exemplo é a RX 6650 XT. É uma placa que até tem um pouco mais de performance do que a RX 6600, o problema é que ela custa muito mais pelo pouco de performance a mais que ela traz. E o pior, tem uma placa da nova geração que recentemente tem um preço muito melhor, que é a RX 7600. É claro, depende de quando você está assistindo esse vídeo aí. Mas a RX 7600 é praticamente uma RX 6650 XT da nova geração. E ainda tem um encoder AV1, se você precisar para alguma coisa. Então ela é uma placa da nova geração, com uma performance igual, ou em alguns casos até melhor do que a da geração anterior, e custa menos. Então a 6650 XT, para fazer sentido, ela tem que custar menos do que uma RX 7600. Ela é uma placa da geração anterior, não faz sentido comprar ela sendo uma placa da geração anterior mais cara do que da geração atual. É verdade. E curiosamente tem duas placas da Nvidia que acabam entrando mais ou menos na mesma situação, a RTX 4060 e a 4060 Ti. São placas que não trouxeram um grande avanço em relação à geração anterior, sofreram duras críticas no lançamento, e o pior, elas só serviram para derrubar o preço da RTX 3060 e 3060 Ti, que não tem limitações na largura de banda. De novo, são placas que funcionam em PCI Express 4.0 X8, mas quando você vai trabalhar em PCI Express 3.0, você pode perder performance em alguns casos. É bem raro, para falar a verdade,
mas pode acontecer. E o pior de tudo, a 3060 Ti e a 4060 Ti tem um desempenho muito próximo, e a 3060 e a 4060 também. É claro, em alguns casos a 4060 Ti ou a 4060 saem melhor, inclusive em alguns jogos mais recentes, porém elas têm uma diferença de preço que acaba compensando isso. Na grande maioria dos casos eles ficam próximos demais para justificar a diferença de preço. A gente tem algumas 4060 que estão saindo bem mais barato, algumas 4060 Ti que estão saindo mais barato também, mas a 3060 e a 3060 Ti, quando aparecem no mercado, estão cada vez em preços menores, então acaba sendo uma alternativa mais interessante, principalmente para quem não quer pegar uma placa da AMD, quer pegar uma placa da Nvidia. Elas também têm suporte a DLSS, também têm suporte a Ray Trace, e a única diferença de fato é o suporte ao encoder AV1 e o DLSS 3.0, que é o Frame Generation, e sinceramente em Full HD não sei se é exatamente um grande diferencial. Para 4060 Ti talvez, para 4060 nem tanto. Então são placas que elas ficam ali na linear, entre dá e não dá para recomendar, depende muito da situação, depende muito de quem está montando. Se você está montando uma plataforma mais antiga, talvez você queira economizar um pouco mais e fazer um upgrade para uma 3060 mesmo, que tem 12 GB de VRAM, em vez de 8 GB 4060, e funciona em PCI Express X16 e não X8. Claro, varia, não são todos os casos que isso se aplica, mas pode haver uma queda de performance por isso. Então, fique atento realmente ao preço. E por último, mas não menos importante, a 4060 Ti de 16 GB. Eu sei, ela praticamente não existe, é impossível você encontrar, mas em algum momento ela pode aparecer no mercado. Se ela não aparecer, ela não vai fazer muita falta, porque a única diferença em relação à 4060 Ti é que ela tem 16 GB. Eu sei que você tá pensando, pô, mas 16 GB é muito mais interessante e tal. Sim, é mais interessante, seria o ideal. O problema é que a largura de banda é a mesma, o desempenho do chip gráfico é o mesmo, a única coisa que muda é a VRAM. Então, de fato, não faz sentido você investir para isso. Ah, mas e no futuro? Bom, no futuro a gente imagina que as fabricantes vão lançar placas com 16 GB na mesma faixa de preço e provavelmente com mais performance. Então, se o seu futuro for até o lançamento da próxima geração, vai ser um futuro bem curto. Então, definitivamente, mesmo que você encontre a 4060 Ti de 16 GB, ela não faz sentido. Até porque dificilmente ela vai estar no mesmo preço da 4060 Ti de 8 GB. Se ela tiver no mesmo preço, pode comprar. Eles estão deixando a gente sonhar! Uma outra placa que eu já ia esquecendo é a RTX 3060. Pô, mas peraí, a 3060 você não indica? Você acabou de falar que... Calma. A 3060 de 8 GB. A 3060 de 8 GB é uma placa que eu definitivamente não indico, principalmente porque ela pode gerar muita confusão. O consumidor acha que está comprando uma 3060, ele viu o review, os testes aqui, o lado a lado. Ele fala, caramba, vou comprar uma 3060, vou ter essa performance. Quando ele chega em casa, ele não tem essa performance. Porque a 3060 de 8 GB não é só que ela tem só 8 GB ao invés de 12 GB. É que, na verdade, ela tem um chip com um corte diferente da 3060 de 12 GB, o que significa que a performance final dela vai ser inferior. Então não é só 8 GB, não, 8 GB pra mim tá bom, 12 GB é muita coisa, exagero. Não é exagero. Eles estão colocando o mesmo nome da placa, cobra-se menos, é verdade, mas ela não tem a mesma performance. Se não tiver uma alternativa melhor nessa faixa de preço, até pode ser interessante. É difícil, porque tem RX 6600, que normalmente é uma opção melhor. Mas caso não tenha essa alternativa, ok, até pode ser. Desde que você esteja ciente de que a 3060 de 8 GB não é a mesma placa com 8 GB. Ela não é a 3060 de 12 GB, só que com 8. É uma outra placa de vídeo com uma outra performance. E uma ressalva, essas placas eu não indico porque elas não fazem sentido em questão de tecnologia, como por exemplo uma 1050 Ti, ela chega a ser encontrada ali na casa de R$1.000, R$900 e tem placas bem melhores do que elas, assim como a 750 Ti. A 750 Ti já é uma situação mais complicada, porque não tem nada muito melhor ali na faixa de preço dela. Mas é uma placa bem antiga, só você contar 700, 800, 900, aí teve a série 1000, 2000, a gente tá na 4000, então algumas gerações atrás essa placa. É uma placa que hoje é para rodar jogos muito leves em resoluções muito baixas, mas cabe a ressalva de que tem que ser analisada a situação para cada setup e para cada orçamento. Eu sei, mas é só juntar mais um pouco. Às vezes a pessoa não pode juntar mais um pouco, ou às vezes aquele é o limite dela. Então, são placas que eu não indico, mas em alguns casos é a única alternativa que você tem. E quando a única alternativa é a única alternativa, ela é a melhor alternativa, infelizmente. Mas se atentem a essas informações e principalmente nas combinações de hardware. Se você vai pegar para fazer um upgrade com essas placas com limitação de lane PCI, terrível. E principalmente vejam os comparativos no canal. Se você vai comprar uma placa e tem outra com preço muito próximo, veja o comparativo para ver se faz sentido. E ver se as tecnologias que estão vindo na placa vão te atender. Ou se você está comprando só porque tem o selo AMD ou o selo NVIDIA, ou porque, sei lá, mostraram algum joguinho que você gosta rodando muito bem. Qual placa você escolheu? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho.